Deus é Deus, Deus é. Aleluia! Que bom sabermos que Deus continua sendo Deus. Nada pode abalar o seu trono. O Senhor reina de eternidade a eternidade. Ele é para sempre o nosso Deus. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos nesta tarde uma referência bíblica que fala a respeito de nossas fraquezas. Quero que você abra comigo a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a segunda carta, capítulo número 12. Vamos ver, a começar do versículo de número 9. Segunda carta aos Coríntios, 12, 9. Certamente você já ouviu falar daquela expressão, o calcanhar de Aquiles. Aquiles foi um herói grego na mitologia. Ele, na verdade, era um semideus. E como semideus, era filho de uma ninfa casada com um mortal. Ele, como semideus, tinha as virtudes de um deus e as fraquezas do ser humano. Quando ele nasceu, sua mãe, a ninfa, ali junto ao rio, beirando o inferno, ela pega Aquiles pelo calcanhar e o mergulha para que ele pudesse ser protegido. Porém, enquanto ela o segurava no calcanhar, ela esqueceu de mergulhar a mão e com isso ele acabou sendo ferido na batalha. Depois de adulto, lutando contra todos os seus inimigos, ele morre com uma flechada que vai cair justamente no seu calcanhar. Veja que ironia, porque o seu calcanhar não estava protegido, ele acabou perecendo. E é claro, se você é fã de história em quadrinhos, deve saber o seguinte, que os heróis da Marvel, cada um deles tem a sua fraqueza. Se você perceber, não é só o super-homem. Para ele, a fraqueza do super-homem precisa de alguma coisa muito engenhosa, tem que se encontrar um pedaço do seu planeta Krypton para conseguir vencê-lo com a kryptonita. Mas há uns outros que algumas coisas são até ridículas, como por exemplo a Mulher Maravilha. Sabe qual é a fraqueza dela? Ela nunca pode deixar que um homem a amarre pelas suas mãos. Senão, ela perde todos os seus poderes. Você vai ver, por exemplo, outra fraqueza ridícula é a do Thor. O Thor, com seu martelo, se ele ficar 1 minuto sem um martelo, ele perde todo o seu poder. Lanterna Verde não pode ver luz amarela. O incrível Hulk tem um inimigo chamado Raio-X, que se ele enfrentar radiações, ele volta a ser um ser humano. Então você percebe que cada um dos super-heróis tem uma fraqueza. E você, minha heroína? E você, super-herói? Qual é a sua fraqueza? Pergunta para o teu irmão. Está cheio de Mulher Maravilha aí. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, segundo aos Coríntios 12, versículo número 9, diz assim. É Deus falando com o apóstolo Paulo. E ele me disse, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. Me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Vamos juntos todos agora. Porque quando estou fraco, então sou forte. Palavra do Senhor. Ó Pai, nós queremos te agradecer. Nós te pedimos, Deus Santo, que o Senhor venha falar conosco nesta passagem bíblica. Nós te pedimos, Pai, nós reconhecemos, Senhor, não somos super-heróis. Senhor, somos gente de carne e osso.
Somos pessoas fragilizadas, Pai. Mas nós entendemos, Senhor, que a Tua graça, meu Pai, em nossas vidas é suficiente. Deus, em nome de Jesus, vem falar conosco. Nos desperta, Pai. Rogamos a Tua bênção sobre a Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Você já sabe. Assente-se louvando, exaltando o nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Talvez uma das maiores dificuldades do cristão seja receber de Deus uma negativa. Quando Deus diz não, quando nós pedimos ao Senhor, Ele nos responde de uma forma que nós não esperamos. Nós nos sentimos fracos, talvez até pensemos que Deus não é conosco, talvez nós sintamos que nós não estamos num profundo relacionamento com Deus, porque nós supomos que todos aqueles que têm uma íntima comunhão com Deus têm as suas orações sempre respondidas de uma forma positiva. E não é verdadeiro, porque no texto aludido, quando nós vemos o apóstolo Paulo, encontramos que ele faz oração ao Senhor. Ele ora 3 vezes. 3 vezes ele suplicou ao Senhor que lhe arrancasse o espinho da sua carne. Porém, o Senhor foi enfático, o Senhor disse ao apóstolo: não o farei. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É um texto lindo, mas nós precisamos hoje aqui discernir o que é que o apóstolo recebeu do Senhor, qual era o contexto, porque Paulo se contenta e até se gloria naquilo que ele vem chamar de fraqueza. Ele disse: me gloriarei, pois, nas minhas fraquezas. Portanto, vamos entender aqui, amados irmãos, o que vem a ser fraqueza. Quando é que nós estamos fracos? Talvez você chegou aqui debilitado, talvez você chegou aqui com um problema, talvez pensando até em não mais congregar. Você chegou aqui talvez com um problema difícil, está se arrastando na sua vida espiritual. Mas entenda algo, saiba que o Senhor nos diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então vamos compreender hoje aqui que fraqueza, no contexto paulino, não quer dizer pecado. A fraqueza não é o pecado, porque na verdade o pecado é pior que a fraqueza. O pecado, na verdade, nos causa não fraqueza, mas o pecado dá à luz a morte uma vez consumado. Pecado é algo fatal. O pecado nos coloca numa condição não de fraqueza, mas de mortalidade. Por isso vamos entender aqui o que Paulo está dizendo para nós sobre fraqueza. É o estado de perseguição, dificuldades, que nos leva a desanimar quando nós estamos junto com o Senhor, e nos leva muitas vezes a pensar: não vou conseguir chegar lá. Paulo está preocupado com isso. É interessante, irmãos, notar na palavra do Senhor, ele está dizendo aqui para nós o seguinte: quando o Senhor lhe disse: a minha graça te basta, ele estava dizendo para Paulo que tudo o que o apóstolo precisava, tudo o que você e eu carecemos, se limita naquilo que Deus chama de graça. E a graça não é limitante. A graça de Deus, ela é abundante. A graça do Senhor é suficiente para nos manter de pé em toda e qualquer situação. Amém? Então saiba de uma coisa: a graça de Deus é suficiente. Aleluia. Mas quando Deus diz não, é claro que isso gera em nossos corações a frustração. Quando Deus nos fala não, nós nos sentimos desencorajados. E não é apenas comigo, talvez não seja apenas com você. Vamos ver um pouquinho na palavra do Senhor. Olhe comigo naquele texto do livro de Deuteronômio. Acompanhe comigo aquele que talvez foi na história de Israel, aquele que não foi apenas um legislador, mas foi um dos principais profetas, o profeta e legislador Moisés. Deuteronômio capítulo 3, versículo 23, está escrito assim:
Deuteronômio 3:23. Ele disse: também eu pedi graça ao Senhor, no mesmo tempo dizendo, olha que oração bonita: Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo o quê? A tua grandeza e a tua forte mão, porque que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza. Eu rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu antes. O Senhor me disse o quê? Basta, não me fales mais neste negócio. Quando, irmãos, Deus diz basta, quando o Senhor diz para nós é suficiente, nós precisamos entender que isso não nos impede de clamar ao Senhor, de pedir a Deus livramento, pedir a Deus solução. Você deve pedir, você não pode imaginar que o Senhor vai dizer para você um não. Você deve insistir com Deus, porém tem que entender que se o Senhor disser para você basta, até aí você pode ir, mas daqui por diante você vai contar com a minha graça. Eu quero que você saiba que a graça, ela se mantém no meio das nossas tribulações. Você pode perder energia, você pode perder vitalidade, você pode perder saúde, você pode perder dinheiro, você pode perder relacionamentos, você pode perder diversão, você pode perder uma série de coisas, mas a graça do Senhor, ela nunca sairá da sua vida, se você confiar no Senhor e entender: a tua graça me basta. Quando o apóstolo Paulo tratou com o Senhor assim como Moisés, ele entendeu que a graça era suficiente. Por que, irmãos, que a graça é suficiente? Vamos aprender no livro de Hebreus, capítulo 11, você vai perceber que a graça advém da fé. A fé é importantíssima, diz a Bíblia que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que você não vê, é a sua confiança em Deus. E mais adiante, falando sobre a fé, esta passagem do capítulo 11 de Deus vamos falar a respeito de heróis da fé. E sobre os heróis da fé, no versículo 33, está escrito sobre eles: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada e da fraqueza tiraram forças. Aleluia. Irmãos, o texto segue, mas é importante nós entendermos que muitos heróis da fé venceram, porque na sua fraqueza aprenderam a extrair força. Mesmo na sua fraqueza, você deve entender que o Senhor te faz forte, o Senhor te ajuda e você vai superar toda dificuldade, porque o Senhor é conosco e tem nos dito: a minha graça te basta. Amém? Glórias a Deus. Isso é algo tão interessante, irmãos, porque todo homem de Deus, desde o primeiro homem que alcançou graça, que foi Noé, o pregoeiro da justiça, você vai ver isso em Gênesis capítulo de número 6, versículo número 8, está escrito que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Ele foi o primeiro homem depois da destruição do mundo, que encontrou graça aos olhos do Senhor. E Deus está nos falando, irmãos, que todo ser humano pode encontrar a graça de Deus para superar os seus problemas. Eu sei que é difícil nós aceitarmos as perdas, eu sei que é difícil nós aceitarmos as situações difíceis. Talvez você entendeu que a fé é aquela que vence a montanha, é aquela que
cruza os mares, é aquela que vence os reinos, que desbarata exércitos. Mas eu imagino, irmão, se você está comigo no texto de Hebreus capítulo 11, você vai perceber o seguinte, que nesse texto de Hebreus 11, quando ele nos fala a seguir, ele vai dizer no versículo 36, que outros igualmente pela fé experimentaram o quê? Escárnios e açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Você percebe? O texto nos fala que alguns homens pela fé venceram o fio da espada, e fala que outros igualmente pela fé passaram pelo fio da espada. Você vai ver que alguns pela fé venceram reinos, outros pela fé foram aprisionados e receberam açoites. E eu fico imaginando, irmãos, que pela fé nós podemos vencer, mas também pela fé nós temos que aprender a aceitar algumas situações que nos são impostas. O versículo nos fala, versículo de número 38, que aqueles que sofrem perdas, que são desamparados, aflitos e maltratados, esses homens são aqueles que a Bíblia fala dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, em montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, aqueles que venceram pela fé, ou morreram pela fé, os dois grupos, todos estes deram testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Então perceba, nós estamos nesse ano que nós chamamos, a missão está chamando esse ano de o ano 2023, o ano da promessa. Estamos no meio do ano, chegando no mês 8, e nós ainda não vemos as portas se abrindo. Talvez você não veja ainda a sua promessa ainda alcançada. É claro, alguns alcançarão a promessa, mas há outros que certamente não alcançarão a promessa. Mas nós temos que manter a nossa fé em dia, a nossa fé fortalecendo o Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que nos abençoará, porque aqueles que não alcançaram a promessa, a Bíblia que o mundo não é digno deles, mas diz mais, que Deus proveu para eles, versículo 40, provendo Deus, o quê? O que Deus está provendo para nós? Alguma coisa, o quê? Melhor, a nosso respeito. Então ele está dizendo para nós que Deus tem algo melhor para você e para mim. E esse algo melhor para você que não alcançou a promessa, ele está dizendo para nós que o melhor de Deus significa que no meio da tribulação nós estamos sendo aperfeiçoados. Diz a Bíblia: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo percebe que quando Deus diz para ele, não vou fazer, Paulo tem que se manter forte e firme, e ele vai entender que o Senhor, mesmo assim, aparentemente tendo dito não para ele, vai continuar o seu propósito, aperfeiçoando Paulo e preparando-o para o melhor. Quer ver um exemplo disso? Vamos ver qual é a fraqueza de Paulo. Vamos ver quais são as suas fraquezas. Vamos perceber no livro de Coríntios, na segunda carta mesmo, capítulo 11, o capítulo anterior, ele está nos falando quais são as suas fraquezas. Capítulo 11, versículo número 30, é o contexto. Ele diz o seguinte, ele fala, irmãos, que ele está preocupado. Ele diz para nós o seguinte, vamos ver um pouquinho antes, ele fala para nós assim, versículo 25, 3 vezes fui açoitado com o quê? Com varas. Uma vez eu fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, perigos de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, no deserto, no mar, em perigos entre os falsos. Que coisa séria, aprenda aí. Tem gente que não é irmão de verdade, e você sofre perigo no meio de falsos irmãos. Ele diz mais para nós, ele diz assim, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome
e sede, em jejum muitas vezes. Esse jejum aqui não é jejum espiritual, não é porque não tinha o que comer mesmo. Jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, vou me gloriar no quê? No que diz respeito às minhas fraquezas, a minha fraqueza. Aleluia. Paulo está dizendo, portanto, irmão, que a sua fraqueza não é um pecado. A sua fraqueza são os problemas que ele sofre em decorrência de pregar o Evangelho. São as dificuldades que ele enfrenta por se manter fiel. E como é que o fiel vai se manter firme no meio da luta? Como é que nós, como fiéis, vamos nos manter sempre sabendo que nós temos debilidades, mas o Senhor nos ajudará? Como é que você venceu a sua luta? Como é que você venceu o seu problema? Como é que eu venço as minhas lutas? Vamos aprender com o salmista Davi, porque Davi também foi um herói da fé. Ele vai nos ensinar no Salmo 84, ele vai dizer para nós, de uma forma muito clara, como é que nós vencemos. Você vai aprender com Davi, mas antes eu quero que você saiba, que a graça do Senhor é suficiente. Vamos ver Salmo 84, vamos aprender o que ele diz para nós nesse texto. Está escrito assim, ele diz para nós, primeiro, versículo 4, está dizendo para nós assim, que é bem-aventurado quem? Aqueles que habitam na tua casa. Ele está dizendo para você e para mim, irmãos, que a melhor maneira de nós vencermos a fraqueza, de nós adquirirmos graça, é permanecer na casa de Deus. De nada vai adiantar você achar que por causa da sua luta, se você se enclausurar, se você fizer como Elias, for para a caverna, se você talvez, pensando como Gideão, você vai para o lagar, escondido ali, ou talvez você pense, meu Senhor, eu não tenho condições. Se você se esconder, você nunca vai vencer, porque a graça se adquire quando nós nos achegamos à casa de Deus. Está escrito, bem-aventurado aquele que habita na casa do Senhor. Versículo 5, bem-aventurado o homem, o quê? Onde está a nossa força? No Senhor. Então entenda, vai chegar um momento que você não vai encontrar força em lugar nenhum, mas se você vier à casa do Senhor, buscar o Senhor, você vai encontrar forças nele. Ele diz mais para nós assim, olha o que ele diz, que o Senhor, versículo de número 9, é o escudo nosso, é aquele que contempla o nosso rosto, o rosto do seu ungido, e diz mais, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000, preferi estar à porta da casa do meu Deus, do que na tenda da adversidade, porque o Senhor Deus é o quê? Só o escudo. O Senhor o quê? O Senhor dará graça, o Senhor dará glória, o Senhor dará graça, o Senhor dará glória, graça e glória, o Senhor dará àqueles que o buscam, dará graça e glória aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Em quem você está colocando a sua confiança? É importante nós entendermos, irmãos, que a graça nos chega quando nós confiamos no Senhor. Eu entendo que você, como eu, passa por lutas, mas as nossas lutas, irmãos, o Senhor bem sabe, Ele quer ouvir de nós. Quando você estiver no meio de um problema, busque o Senhor, não se afaste do lugar da oração, porque é na oração que nós obtemos graça. Quer ver outro exemplo claro disso? Você vai perceber, por exemplo, você vai perceber comigo, que lá em Juízes capítulo 6, versículo 11, você vai perceber que Gideão, ele está preocupado, ele está isolado, está escondido, está malhando trigo no lagar, para salvar os midianitas. Então o anjo do Senhor, versículo 12, lhe apareceu e disse para ele o quê?
O Senhor é contigo, varão valoroso. Olha só, você não é aquilo que você pensa que é. Você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você é o que Deus diz que você é. Nós somos aquilo que Deus declara. E o Senhor não viu Gideão como um homem medroso. Embora estivesse com medo, assustado, escondido, o Senhor disse para ele: Gideão, varão valoroso, varão de valor e coragem, o Senhor é contigo. Olha o que ele respondeu: Senhor, se tu és conosco, então por que isso aconteceu com a gente? Por que isso nos sobreveio? E o Senhor disse para ele o seguinte, quando ele disse: porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão do inimigo. Mas o Senhor disse para ele assim: vai nesta tua força. O Senhor está dizendo para nós que nós temos que ir na nossa força. Eu fico imaginando, irmãos, diante de Deus, nunca houve na minha vida algum momento de fraqueza tal que eu dissesse: Senhor, eu não vou à tua casa hoje, Senhor, eu não vou te buscar, porque eu estou fraco. Ao contrário, da minha fraqueza eu tiro força. Senhor, porque eu não posso, porque eu não tenho condições, eu vou te buscar, nem que eu tenha que ir me arrastando, mas eu vou à tua presença, porque eu preciso de ti. Todo crente tem que da sua fraqueza tirar força, tem que aprender a ficar firme no Senhor, porque o Senhor é aquele que nos dá graça e glória, que nos dá força para continuar. Não perca o seu ânimo, não perca a sua força, fique firmado no Senhor. Aleluia. O Senhor diz para ele: Gideão, vai nesta tua força. Como é que está a tua força? Será que colocaram diante de você uma criptonita? Será que você, como mulher, deixou que alguém amarrasse os teus braços? Quem é que nós somos em Deus? O que é que nós estamos pensando? Talvez você está revelando a tua fraqueza a alguém a quem você não pode revelar. E eu aprendi desde cedo. Aprendi a não revelar as minhas fraquezas. Aprendi que o melhor lugar para revelar a minha fraqueza é aos pés de Jesus, é aos pés do Senhor. Saiba disso. É importante que nós, como crentes, aprendamos que a graça do Senhor nos basta, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aleluia. Eu fico comigo pensando que o Senhor quer que nós sejamos mais fortes, porque o Senhor está nos preparando. A graça nos leva ao aperfeiçoamento. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia. Glórias a Deus. Eu tenho muita coisa para dizer a vocês acerca daquilo que Deus faz quando nós entendemos que é da fraqueza que nós temos que extrair força. Não foi poucas vezes na minha vida que eu precisei buscar do Senhor forças, porque somente o Senhor podia me ajudar. Somente o Senhor é o nosso ajudador. Quando você busca na tua pouca força o Senhor diz para você: porque na tua pouca força não negaste o meu nome. Você está entendendo? Na tua pouca força, tu não negaste o meu nome. Você acha que se porque o teu marido não vem, você também não vem? Não, aí que você tem que vir, aí você tem que buscar o Senhor. Talvez você pense assim: pastor, está tudo errado na minha vida, não tenho. Irmãos, saiba de uma coisa: nesse mundo caído tem muita gente crente que vai a pé para a casa do Senhor, e você tem um carro para vir, você não vem porque você não quer. Tem muita gente, irmãos, que tem que caminhar léguas a fio para chegar a uma igreja pequena, para buscar o Senhor. Você tem condições de buscar a Deus, mas se você não busca, você nunca estará
força da tua fraqueza. É necessário nós buscarmos ao Senhor com todo o ímpeto. Eu fico imaginando em questões como essa, estamos perto do encontro com Deus. Eu vou dizer para você, se eu não fosse pastor, eu seria o primeiro a me inscrever para estar de novo no encontro com Deus. Eu fico imaginando que há pessoas aqui, como o nosso querido irmão, que vem aqui, muitas vezes, vem para cada apelo, vem à frente de novo, e você perguntar para ele, por que você vai? Eu vou, porque eu quero mais de Deus. Irmãos, nós temos que buscar mais do Senhor, temos que entender que o Senhor está dizendo para nós que o poder dele se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Um dos maiores dilemas do ser humano é confiar no seu próprio coração. Os nossos sentimentos nos saboteiam, os nossos sentimentos nos enganam, e você fica pensando, eu não sinto vontade, eu não sei o que está havendo comigo. Se você pensar assim, você vai perder o melhor de Deus para a sua vida. Saiba, o Senhor está nos dando a oportunidade de buscarmos a Ele. Talvez você pense, mas eu não sei suportar, pastor, não estou entendendo. Você vai aprender com o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 5, vamos para lá, Romanos capítulo 5. Você vai aprender com o apóstolo Paulo, em Romanos 5, ele fala para nós o seguinte, ele diz para nós no versículo de número 3, que é para você se alegrar no meio da sua luta, para nós nos gloriarmos nas tribulações, porque a tribulação está nos aperfeiçoando, a tribulação está causando um efeito positivo se você souber encará-la. Está dizendo para nós que a tribulação produz perseverança, paciência. Ser um pouquinho mais paciente, a tribulação produz a paciência, a experiência. Aleluia! Você só vai ficar experimentado, aperfeiçoado, se você souber passar pelo meio da luta. E que melhor maneira de passar pela luta, senão buscando o Senhor. Aleluia! Não foram poucas as vezes. Hoje foi um dia desse, que eu acordei muito cedo, fui dormir às 2 da manhã, me despertei às 5h20, despertei não, eu passei a madrugada sem dormir. Às 5h20 eu vim para a casa do Senhor, estou aqui até agora. Mas quando eu dobrei meus joelhos para buscar o Senhor, na minha fraqueza, eu recebi forças do Senhor. O Senhor me fortaleceu, e o Senhor me disse coisas que eu jamais ouviria se eu ficasse deitado na minha cama, se eu ficasse esperando o sono chegar. Talvez eu nunca ia ouvir o que Deus me disse, mas porque o Senhor me disse, eu saí daqui fortalecido pelo Senhor, sabendo que o Senhor está cuidando de mim, sabendo que o Senhor está cuidando da sua igreja. O Senhor não desampara aqueles que andam retamente, o Senhor não te abandonará, o Senhor nos fortalecerá. Aleluia, glórias a Deus. Todo pentecostal sabe que quando nós buscamos o Senhor em nossa fraqueza, o Espírito de Deus, o Santo Espírito, Ele virá e nos dará forças, porque Ele nos assiste, nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, aleluia, está intercedendo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está intercedendo, o Senhor está te ajudando, o Senhor te fortalecerá, o Senhor te guiará, o Senhor há de nos ajudar. Aleluia, louvado seja Deus. Voltemos ao texto de Gálatas e Coríntios, e veja o que Paulo está dizendo para nós, da segunda carta aos Coríntios. Ele está dizendo para nós assim, no capítulo de número 12, ele está dizendo assim, versículo 5, de um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão no que? Nas minhas fraquezas. Paulo está dizendo para nós, querida igreja, que na nossa fraqueza nós podemos encontrar forças. O Senhor quer nos aperfeiçoar, o Senhor quer nos fortalecer, o Senhor quer nos ajudar. Vamos ficar em pé. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus.
Entenda que se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Deus segue no seu santo lugar. E Ele segue nos acompanhando, sabendo que Ele está nos fortalecendo, nos ajudando, dando para nós as condições de seguirmos adiante confiados no Senhor. Aleluia. Lembre-se, todo herói da fé, os heróis de Deus, têm as suas fraquezas. Todo herói de Deus tem as suas dificuldades. Porém, o herói de Deus não cambaleia. Ele não abre brecha para o pecado. Ele não aceita o pecado como fraqueza. Ele sabe que a sua fraqueza talvez seja uma dificuldade de alcançar o que Deus prometeu. Mas ele sabe, está confiado no Senhor. E o Senhor lhe dará forças. O Senhor quer te dar forças. O Senhor quer te ajudar. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Curve a sua cabeça. Glórias a Deus. Eu quero lembrar a você. Quero que você saiba, enquanto você está de cabeça baixa, o Senhor não se esqueceu de você. Talvez o Senhor diga não, mas o Senhor haverá de te guardar, haverá de te sustentar. Saiba, todos podem te desamparar, mas o Senhor diz: eu coloquei ao teu lado o amigo Espírito Santo, e o amigo Espírito Santo te ajudará em tua fraqueza. O Senhor, o nosso Deus, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus Pai. Senhor, nós entendemos, Deus, que a tua graça nos basta. Nós entendemos, Senhor, que precisamos de mais um encontro contigo. Por isso, Pai, estamos indo ao teu encontro. Estamos, Senhor, meu Deus, em direção, meu Pai, à tua vontade boa, perfeita e agradável. Senhor, leva-nos de novo, Pai, ao lugar do encontro. Leva-nos de novo, Pai, a conhecer a tua vontade. Senhor, abençoa a tua igreja. Senhor, nos sustenta por tua graça e misericórdia. Pai, nós rogamos em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor fortaleça a tua igreja, que o Senhor nos ampare, ó Deus, nos ajuda, Pai, a prosseguirmos. Obrigado, Deus, nós te louvamos, Pai, nós te adoramos, Senhor, e pedimos ao Senhor: Senhor, nos ajuda, leva-nos, Pai, ao encontro contigo. Aleluia, louvado seja Deus. Se você sabe que carece de um encontro com Deus, se você está indo ao encontro, ou precisa de um encontro, Deus diz para nós: ali eu falarei contigo, ali eu te abençoarei grandemente, ali eu te mostrarei o quanto importa padecer pelo meu nome. O Senhor nos abençoará, o Senhor nos ajudará. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus, doce Espírito do Senhor, vem nos capacitar, dá-nos a tua força, dá-nos o teu ânimo, dá-nos, Pai querido, nós suplicamos ao Senhor, dá força ao cansado, dá força ao que não tem nenhum vigor, dá graça sobre graça. Aleluia. Oh, em nome de Jesus, receba graça para seguir, receba graça para continuar, receba força do alto veio o socorro, o Senhor, aleluia, o nosso Deus, o Senhor é a nossa força, de quem me recearei? Ó Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, o nosso amparo, o nosso ajudador. Aleluia. Receba de Deus força, receba de Deus graça. O Senhor te diz: a minha graça te basta, diz o Senhor. Aleluia, aleluia.
Aleluia, santo, santo, santo é o Senhor. A minha graça te basta. No meio da sua luta, lembre-se. Por que é que a graça nos basta? Porque tudo vai passar, irmãos. Tudo um dia acaba. Mas a graça do Senhor é sempre abundante. Amém? Que Deus te abençoe. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pode se sentar. Graças a Deus. Obrigado, Pai. Aleluia. Pastor Wilson com os avisos.